Boa tarde, meninos e meninas do quinto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Vocês estão bem? Passaram bem o final de semana? Espero que sim. Hoje, em nossa aula de português, o assunto é interpretação de texto. E como o assunto interpretação de texto era um assunto de português e de CMF, a aula vai ser uma só para esses dois conteúdos, onde nós vamos fazer leitura, interpretação de textos, tanto do livro como da apostila. Então, separem aí o material de vocês. Hoje nós vamos usar o livro Marcha Criança. Também vamos utilizar a caligrafia, porque nós vamos fazer correção da atividade da semana passada. E nós também vamos utilizar a nossa apostila do CMF. Tudo isso nessa aula que começa agora. Mas antes de iniciar a aula, que nós vamos corrigir a atividade e falar um pouquinho sobre interpretação de texto, fazer algumas leituras, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a novidade que a escola trouxe para nós, que foi a aula, agora ao vivo, que nós chamamos de plantões tira dúvidas. Isso mesmo. Talvez vocês até já tenham assistido hoje pela manhã esse plantão tira dúvida. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é, sobre como funciona, tá bom? Então, o plantão tira dúvida, como o nome já diz, é para tirar as dúvidas. Isso mesmo. Quando você vai fazer a tarefa ou depois que você assiste a aula aqui no YouTube, talvez você fique com alguma dúvida daquele conteúdo ou alguma questão que você não conseguiu responder. Agora você vai poder pegar todas essas dúvidas que você ficou na semana e trazer para os plantões tira dúvidas. E nós vamos poder tirar essas dúvidas, tanto de alguma questão como de alguma parte do conteúdo. Lembrando, o plantão tira dúvida não é para a gente resolver todas as questões que foram passadas. Não, as correções vão continuar no YouTube, vão continuar aqui junto com as aulas. O tira dúvidas é para tirar as dúvidas que vocês tiveram, talvez em 1, 2, 3 questões daquele conteúdo todo, ou de alguma parte do conteúdo que você não entendeu bem. Então você anota o que você vai ficando com dúvida, você vai marcando as questões que você não conseguiu responder porque teve dúvida e traz para a gente nos plantões tira dúvidas. Então, essa é uma hora de aula que nós vamos ter. Vocês todos estão mais do que convidados para aparecer com as dúvidas de vocês, além de a gente poder se ver, se conhecer um pouquinho mais. Também vamos ter a oportunidade de ver os outros colegas, matar um pouquinho da saudade. Não é um momento como era um momento de interação, que era mais para a gente brincar, conversar mesmo. Mas é um momento que a gente vai poder aproveitar para rever os amigos, ter esse contato social. E ele vai ser feito aqui pela internet mesmo, utilizando o aplicativo do Meet. Qual é o dia e a hora? E isso vocês receberam da coordenação. Os pais de vocês receberam o horário da coordenação. Então, vocês já sabem que é só pegar com ele e ver lá qual é o dia e a hora da aula de português. Entra, não deixa de trazer as dúvidas, tá bom? Aguardo todos vocês para a gente poder conversar um pouquinho nessas aulas tira dúvidas, tá certo? Agora vamos iniciar nossa aula de português /CMF de hoje. Vamos iniciar nossa aula de português copiando a agenda. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a agenda de vocês, tá bom? Podem copiar. Bem, como mencionei, como a agenda de vocês também mostra,
Hoje a nossa aula de português e português CMF será apenas uma para as duas matérias, né? Tendo como conteúdo a leitura e interpretação de texto. Nós vamos iniciar nossa aula corrigindo as páginas 68 a 71 da nossa caligrafia e também vamos corrigir as páginas 180 a 182 da nossa apostila de CMF. E para a classe, atividade essa que vai ser realizada agora e corrigida agora, nós temos as páginas 176 a 179 do nosso livro e para casa também do livro 187 a 189 e na apostila as páginas 181 a 191. Vamos iniciar a nossa apostila. Abram aí na página 68, que é quando começa o conteúdo, onde diz assim: observe a cena e leia os balões de fala. Você está muito cansado? Sim, estou cansadíssimo. Então aqui vem falando sobre o grau do adjetivo superlativo, né? Quando, aqui vem mostrando, para informar uma característica em um grau muito elevado, usa-se o adjetivo no grau superlativo. O grau superlativo ele pode ser absoluto analítico, que é aquele que nós usamos duas palavras, e também sintético, que é aquele que nós usamos apenas uma palavra. Vamos para a correção, que está na página 69, que diz assim: continue copiando as frases, modificando o adjetivo para o grau superlativo absoluto analítico e o grau superlativo absoluto sintético. Veja o modelo. Então, no modelo mostra: o prédio é alto. O prédio é bem alto. Analítico, duas palavras. O prédio é altíssimo. Sintético, uma palavra. Como é que a gente vai fazer isso agora com essas outras frases que se seguem? Temos aí o item A. Rita é magra. O absoluto analítico, Rita é muito magra. E o sintético, Rita é magérrima. Item B. Esta tarefa é fácil. E é mesmo. Esta tarefa é muito fácil. E esta tarefa é facílima. Item C. O tigre é veloz. O tigre é muito veloz. O tigre é velocíssimo. Virando a página, terceira questão. A terceira questão diz assim: nas frases a seguir, há adjetivos no grau superlativo absoluto analítico. Copia, substituindo esses adjetivos pelos superlativos absolutos sintéticos do quadro. No quadro, nós temos paupérrimo, felicíssimos, dificílima e interessantíssima. Então, vamos fazer aqui? Item A. Os garotos estão muito felizes. Os garotos estão felicíssimos. Esta história é bem interessante. Esta história é interessantíssima. Item C. Esta prova foi bastante difícil. Esta prova foi dificílima. Item D. O menino é muito pobre. O menino é paupérrimo. Isso mesmo. Paupérrimo é referente a muito pobre. Próxima página, página 71. Complete as frases com os adjetivos no grau superlativo. Siga a legenda. Quando tiver estrelinha roxa, superlativo absoluto analítico. Analítico usamos duas palavras ou mais. Superlativo absoluto sintético, apenas uma, é quando tiver a estrelinha amarela. Item A. Ele é um jogador ágil. Aqui pede para a gente fazer um superlativo absoluto analítico. Como é que ficaria?
Ele é um jogador muito, bastante ou bem ágil. Você pode escolher qualquer um desses três. Ele é um jogador muito ágil, ele é um jogador bastante ágil ou ele é um jogador bem ágil. Item B. Ela é uma mulher simpática. Aqui pede o sintético, porque tá amarela a estrelinha. Como é que fica? Ela é simpaticíssima. Item C. Esse doce é amargo. Esse doce é amaríssimo. Item D. Que conversa agradável. Que conversa agradabilíssima. E o item E, novamente a estrelinha roxa. Aquele menino é feliz. Aquele menino é muito, bastante ou bem feliz. Você pode colocar: aquele menino é muito feliz. Aquele menino é bastante feliz. Ou aquele menino é bem feliz. Agora vamos para a nossa apostila. Finalizamos a caligrafia, a correção. Vamos para a nossa apostila, páginas 180 a 182. Essa atividade, ela se refere a um texto, né? Ela está dentro da interpretação de texto. E vamos ver, para começar, esse texto que está na página 180. O texto 2, o bicho, página 180. Já pegaram a apostila? O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um rato, não era um gato. O bicho, meu Deus, era um homem. Separem aí, ó. Deus e era ficou colocado junto aí, um errinho de digitação, né? O bicho, meu Deus, era um homem. Bem interessante esse texto aqui também. Agora vamos para a correção da interpretação desse texto. Aqui começa pela questão 11, que começa aqui na página 181. A questão 11, ela diz assim: a ideia principal do texto está contida na frase B. A fome reduz quem a sente à condição de animal e causa assombro em quem presencia alguém passando fome. Porque ele fala, né, ele se refere como um bicho, ele diz que aquele homem, aquela pessoa, né, ela nem viu que estava comendo, ela apenas comia. E isso por quê? Porque ela estava com bastante fome, né? E ele ficou assombrado. Então, o item correspondente aqui é o item B. 12ª questão. No texto 2, há a presença dos vocábulos imundície, detritos e voracidade, cujos sinônimos, de acordo com o texto, são respectivamente... Antes da gente encontrar a resposta, corrijam aí essa palavra imundície, que ela está escrita errado aí, tá? Imundície. No texto, se vocês voltarem lá no texto, na segunda linha está escrito da forma correta. Aí vocês corrijam, tá bom? Corrijam aqui nessa questão. Então, imundície, detritos e voracidade. Imundície, sujeira. Detritos são restos. E voracidade tem a ver com velocidade, com rapidez. Então, o item correto aí é o item D. 13ª questão. O enunciado em que a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que no vocábulo imundície, aí aqui novamente vocês precisam corrigir a palavra imundície, tá? Colocar lá imundície, acentinho agudo no di e no final cie. Então, o item correto aqui é o item C. As crianças decidiram prestar auxílio à pobre família.
Auxílio aí também tem um acento, né? Então, por que são acentuadas essas palavras? Por elas serem paroxítonas terminadas no ditongo. Auxílio, imundície. Então, vocês acentuem aí. A 14ª questão, também devido a esses mesmos erros de digitação, é uma questão que está anulada. Ela não tem uma resposta correta, tá bom? Então, só coloquem aí ao lado que ela está nula, porque na verdade ela tem várias respostas corretas. Então, não tem como você escolher uma, tá bom? Depois a gente comenta um pouquinho sobre essa questão, até na aula de tira dúvidas. 15ª questão. Os vocábulos bicho, ontem, cantando, quanto à classe de palavras a que pertencem, igualam-se respectivamente a. Então, bicho, ontem e cantando pertencem a quais classes de palavras e como é que elas podem, vamos dizer assim, ser classificadas igualmente às que estão aqui embaixo. 15ª questão, item C. Agora vamos para a questão 16, na página seguinte. Após uma análise gramatical do texto 2, é correto afirmar que, item D, haverá alteração de sentido se a palavra destacada em quando achava alguma coisa for substituída pelo vocábulo se. 17. Observe o seguinte trecho do texto 2. O bicho não era cão, não era um gato, não era um rato. Os substantivos coletivos dos vocábulos destacados são: de cão é matilha e de gato, ninhada. Então, é o item B. Agora, texto 3. O poema. Uma formiguinha atravessa em diagonal a página ainda em branco, mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. 18. Com que finalidade o poeta emprega a conjunção coordenativa mas no início da frase? Mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Apesar de que a gente ainda vai estudar sobre conjunção, quando ele utiliza mas, né, ele está querendo propor informações às ideias que já foram citadas. Então, é o item E. 19. Indique o valor semântico da preposição na expressão para quê? Esse para aqui, essa preposição para, ele está com qual tipo de valor semântico, ou seja, qual significado? É finalidade, causa, lugar, consequência ou explicação? Aqui é finalidade. Para quê? A fim de quê? Né? Então, item A. 20. No trecho, se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. O termo destacado expressa a ideia de... O termo aqui em destaque deveria ser o se, tá? Além de destacar o se, também corrijam aí que é se por ali já havia passado. Se, ele dá a ideia de condição. Então, é o item D. Condição. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, então a gente vê uma condição de algo. Tá bom? Agora vamos fazer a atividade do nosso livro de português. Peguem aí o livro de português de vocês, abram na página 178. Essa página é um texto, essa página é uma interpretação do texto que está na página 176. E nós vamos primeiro ler o texto, tá bom? Página 176. Acompanhem a leitura do texto. Página 176, o homem mais rico do mundo, baseado num conto popular indiano. Havia um rei muito rico que
gostava de ajudar todas as pessoas que tinham menos do que ele. Como ele era muito bom, acabavam abusando de sua generosidade. Muitos fingiam ser pobres só para receber ajuda facilmente. Mas o rei um dia não quis mais ser enganado. Resolveu que só ajudaria quem realmente fosse necessitado. Um dia, um súdito lhe disse: Meu senhor, eu vi o homem mais pobre do mundo. Ele é um homem de idade avançada, não possui nada, vive com alguns farrapos sobre o corpo, dorme no topo de uma colina alta e se alimenta apenas de alguns frutos. Existe alguém pobre assim em meu reino? Preciso conhecê-lo de perto para poder ajudá-lo, disse o bom rei. O rei montou em seu cavalo e foi até a colina. Chegando lá, avistou o homem. Senhor, eu sou o rei, dono dessas terras. Quero ajudá-lo para que não seja tão pobre, que não viva em condições tão miseráveis. Mas eu não sou pobre, senhor. Sei transformar a terra em ouro. Como assim? Surpreendeu-se o rei. O senhor, se quiser, pode viver com seus próprios olhos. Venha encontrar-me no topo dessa colina de manhãzinha antes de o sol nascer. Assim fez o rei. Os dois se encontraram e se sentaram no topo da colina em silêncio. Os olhos do rei não podiam crer na beleza do espetáculo que se podia admirar do alto. Tudo se transformara num dourado que ficava cada segundo mais radiante. Agora entendo. Sua riqueza é essa liberdade, esse contato direto com a natureza. Eu que sou o rei e que vivo todos os dias dentro do meu castelo, com empregados, políticos e aduladores, não tenho isso. Obrigado por ser generoso e compartilhar esse tesouro comigo, disse o rei, que a partir de então passou a acompanhar o homem todos os dias na colina. Então aqui nós temos como vocabulário duas palavras, né? Temos aqui a palavra súdito, que significa aquele que deve obediência a alguém. É usado geralmente em relação ao habitante de um país governado por rei, imperador, etc. E temos também a palavra aduladores, que são aqueles que elogiam em excesso, que bajulam, né? A gente fala aqueles que ficam mimando os outros, às vezes querendo alguma coisa em troca, né? Agora vamos para a atividade por dentro do texto. Para isso, eu quero que vocês pausem o vídeo, agora que a gente terminou de ler, né? De acordo com essa leitura, respondam as páginas 178 e 179. Quando vocês finalizarem, vocês retornam para a gente corrigir, tá bom? Então, podem pausar o vídeo para fazer a atividade. Agora que vocês já finalizaram, vamos corrigir a nossa atividade, começando pela página 178. A primeira questão da página 178 diz assim: quem são os personagens do conto? Então, quem são os personagens que aparecem nesse conto? O rei, o súdito e o homem pobre. Segunda questão. Marque a alternativa correta com um X. O texto trata principalmente, temos 3 opções, da bondade de um rei, da preocupação de um rei em ajudar os pobres ou de um rei enganado. Aqui é da preocupação de um rei em ajudar os pobres. Terceira questão. As atitudes do rei mostravam que ele era uma pessoa generosa, preguiçosa ou ambiciosa? Ele era uma pessoa generosa. Quarta questão. Muitas pessoas abusavam da generosidade do rei e o enganavam. Por que as pessoas agiam dessa forma?
Então, vimos no texto que algumas pessoas, né, inclusive bajulavam, que foi a palavra que a gente viu no vocabulário, e também elas mentiam para o rei. O que elas faziam? Elas agiam dessa forma para poder receber a ajuda facilmente. Elas diziam que eram muito pobres, sem ser pobres. Dessa forma, o rei acabava ajudando. Mas depois o rei ficou esperto, né? O que é que vem mostrando aqui a quinta questão? Que decisão o rei tomou para não ser mais enganado? Então, foi justamente isso que ele fez. Ele resolveu que só ia ajudar quem fosse realmente necessitado. Sexta questão. A sexta questão, ela pergunta: onde o súdito do rei encontrou o homem mais pobre do mundo? No topo de uma colina alta. Sétima questão. Como o súdito descreveu o homem mais pobre do mundo ao rei? Então ele disse que ele é um homem de idade avançada, não possui nada, vive com alguns farrapos sobre o corpo, dorme no topo de uma colina alta e se alimenta apenas de alguns frutos. Oitava questão. A oitava questão diz assim: releia esse trecho do conto. Mas eu não sou pobre, Senhor. Sei transformar a terra em ouro. Quem disse essas palavras? Qual foi o personagem que falou? Foi o personagem que era o homem mais pobre do mundo. B. Para quem ele disse essas palavras? Ele disse para o rei. Nona questão. Qual é, na opinião do rei, a maior riqueza do velho homem que vivia no alto da colina? Marque com um X. Então, era o ouro que extraía da terra ou o contato direto com a natureza? Era o contato direto com a natureza. Porque se vocês pararem para perceber, quando o homem disse que transformava a terra em ouro, isso acontecia quando o sol ia se pondo e aí ele iluminava toda aquela terra e a terra ficava dourada com o brilho do sol. E ele não literalmente transformava a terra em ouro. Dessa forma, era aquela liberdade, era ver aquele pôr do sol. Vocês já tiveram a oportunidade de ver um pôr do sol? O sol vai descendo e vai iluminando toda a praia ou toda aquela terra que a gente pode observar? Então, essa era a verdadeira riqueza que o rei valorizou naquele homem, né? Que era esse contato direto com a natureza, que o rei não tinha, porque vivia sempre dentro de um castelo. Agora vamos para a 10ª e última questão que nós podemos responder aqui. Leia os significados de generoso e de compartilhar retirados de um dicionário. Generoso é um adjetivo que gosta de dar, pródigo, que perdoa facilmente, magnânimo. E compartilhar é um verbo transitivo direto. Ter ou tomar parte em, participar de, compartilhar ou partilhar. Agora, releia esse trecho e explique o sentido das palavras destacadas de acordo com o contexto da frase. Obrigada por ser generoso e compartilhar esse tesouro comigo. Então, nós vemos aqui que generoso e compartilhar tem vários significados. Dentro dessa frase, o generoso e o compartilhar tem quais significados? O generoso aqui tem o significado de que gosta de dar. E o compartilhar é de partilhar, certo? Ou seja, aqui o generoso é o sentido de que ele gostava de dar, né? Então, o homem pobre foi generoso com o rei, né? Ele gostou de dar aquilo ali para o rei. E o compartilhar é esse sentido de partilhar, de dividir. Então, obrigada por ser generoso e dividir esse tesouro comigo, né? Também que ele mostrou para o rei aquele tesouro que era, né, o contato com a natureza. E a 11ª questão, converse com os colegas e o professor sobre a seguinte pergunta. Para você, qual é o ensinamento desse conto?
Devido às situações que nós nos encontramos agora, vamos comentar sobre essa questão que nós achamos desse conto no nosso encontro de Tira Dúvidas, tá bom? A gente vai ter também essa oportunidade, né, no Tira Dúvida, de comentar essas questões que muitas vezes o nosso livro traz. Essas questões que são de opiniões pessoais, ou essas questões que são para a gente conversar sobre o assunto. Então, se você quiser escrever até aqui nesse espaço em branco, o que você acha que é o ensinamento desse conto, você escreve e quando a gente for conversar um pouquinho na nossa aula, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Essa resposta é uma resposta pessoal, não tem resposta certa nem errada, é o seu entendimento. Então, no Tira Dúvida, a gente pode ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Assim finalizamos a nossa aula de hoje de português e CMF. Semana que vem volta ao normal, tendo uma aula de português e uma aula de CMF separadas, tá bom? E nos vemos na nossa próxima semana. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que vocês aproveitem bem todas as aulas, tanto as aulas aqui no YouTube, como também os plantões Tira Dúvidas, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!